Olá, minha aluna. Olá, minhas alunas, como vocês estão? Assim, como eu havia dito há algum tempo atrás, que eu traria o segredo de esconder o fio trabalhado na traseira do ponto, certo? Ele está sendo trabalhado, trabalhei branco, trabalhei rosa e sempre escondendo o fio em branco, aqui contrário, trabalhei ele em branco e o fio em rosa, ele fica escondido, de forma que eu não preciso arrematar todo até lá em cima depois. Ele vai sendo escondido ao longo do trabalho, certo? Isso aqui é uma amostra. Aí, assim, eu não vou trazer só essa dica, vou trazer uma outra dica para vocês também, certo? O que eu faço? Para mim saber quantos pontos, qual o tamanho do fio que eu preciso deixar para poder fazer o trabalho e não faltar fio, não faltar fio. Isso não significa que ele vá, ficar exatamente justo, certo? Mas é uma forma da gente controlar para que ele não falte. É uma pergunta bem constante das minhas alunas, certo? Então, assim, eu tô tendo em vista, a quantidade de fio que eu vou utilizar para costurar, tá? E claro que eu vou pegar só um pedacinho pequeno para vocês terem uma noção, tá? Então, assim, eu tô usando aqui como medida, tá? Essa agulha, só para vocês verem como é que funciona. Aí, aqui, a partir daqui, eu vou enrolar o meu fio na agulha. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 9, 10, tá? Eu vou fazer só 10 pontos. Então, soltei aqui. Então, essa é a parte do fio que com a ponta, né. Eu utilizo o começo sempre as 2 agulhas, então aqui seria o primeiro ponto, né. Então eu vou utilizar ele como referência. Inseri as 2 agulhas no polegar, dei a volta lá no indicador e fiz o meu primeiro ponto, certo? Ok. Lembrando sempre, isso aqui é só uma média, né? Geralmente sobra, mas é para a gente saber mais ou menos quanto a gente vai utilizar para fazer os 10 pontos, certo? Novamente, insiro no polegar, busco no indicador, segundo ponto. E assim sucessivamente. Eu vou fazer esse bem lento para que vocês possam ver. Insiro as 2 agulhas no polegar, ó. Vou lá no indicador, laço e volto. Isso é apenas uma das formas da gente fazer, colocar o fio na agulha, o começo, certo? Tem muitas pessoas que fazem diferente e tá tudo certo, cada um tem o seu jeito, esse é o meu jeito, certo ou errado não existe, tá? Pode fazer tranquilo do seu jeito, vai dar o resultado final igual. Vamos contar. Já tenho a mais, pontos a mais. Só para a gente ter, ó, mais ou menos uma noção, ó, bem por fim, sobrou bem mais fio, ok? Bem mais fio do que o necessário, até porque eu venho apertando bastante essa parte aqui, que é do fio da ponta, certo? Lembrando sempre que o fio que trabalha aqui, ele vem direto do novelo, o que faz o ponto, ele vem direto do novelo, e o outro é a sobra. Dei um nó aqui, aqui. Sobrou bem mais fio do que o necessário, mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia de quanto fio vocês vão precisar para fazer os 10 pontos ou outra coisa, por exemplo, assim, se eu precisasse de 100 pontos, né, na agulha, o que eu faria? Enrolaria 10 e aumentaria essa proporção em 10 vezes. Isso vai te dar uma sobra de fio maior e mais fácil de tu trabalhar, certo?
Bom, agora eu vou tirar uma das agulhas e vou trabalhar em ponto tricô. Desculpem a minha voz, eu estou há dias tentando gravar, não consigo por causa da minha voz, mas hoje eu vou persistir. Vamos lá, pelo menos essa dica eu acho importante que vocês aprendam para que não se perca uma sequência de aulas, certo? Vou trabalhar em tricô toda esta carreira. Ok, tudo em tricô. Agora, a próxima carreira, nós vamos trabalhar em ponto meia. Então, lá vamos. O primeiro ponto eu sempre tiro para que fique este ponto de borda, porque facilita depois na hora de costurar. Toda a carreira em ponto meia. E agora, aqui no final... Não, eu vou voltar mais uma vez em ponto tricô. Retificando, o meu jeito de fazer é assim, coloca o fio na agulha, primeiro é só retiro, o fio fica em cima da agulha, eu insiro da direita para a esquerda, laço o ponto e ele entra novamente no mesmo lugar, fazendo um ponto em tricô. Todos os pontos em tricô são assim. Desculpem pelas minhas tosses. Tricô. 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 E tricô. Cheguei ao final da carreira, eu vou inserir a outra cor, certo? Eu dou um nozinho, certo? Bem apertadinho, puxo, aproximo ele bem do ponto e aperto. É bom que ele fique bem apertadinho. Mais uma vez, desculpa pela minha voz, e se eu tossir também, me desculpem. Eu prometo que na próxima aula eu vou tentar estar melhor. Bom, ele aqui, ele tá preso, né? Esse é o começo. Então, eu vou só retirar o ponto em meia, e aí eu vou produzir toda a carreira em ponto meia. Esse primeiro passo, ele não tem muita diferença, tá? Quando eu só trabalho ele em meia, viro o trabalho. Lembrando que isso pode ser para qualquer ponto, qualquer tipo de... Ih, ficou muito largo aqui. Deixa eu dar uma corrigida. Ó, ficou melhorzinho, tá? Aí, vou virar. Vou fazer toda a carreira em ponto tricô. Tricô. Lembrando que isso é uma amostra, pode ser utilizada essa técnica em qualquer ponto trabalhado, independente do ponto que tu fizeres, é possível utilizar essa mesma técnica. Cheguei no final, apertei o ponto ali, aí eu peguei o fio cinza, certo? Enrosquei ele no azul, botei ele pra baixo, ó, certo? Puxei ele aqui e sigo trabalhando ele em azul, ok? Bem simples, é só ele vai entrelaçar ali. Virei o trabalho, vou fazer uma carreira toda. Opa, cadê o azul? Volta aqui, azul. Vou fazer uma carreira toda em ponto meia, sem mexer no cinza, tá? O cinza já tá laçadinho ali na final, ok? Faço todo ele em meia.
Claro que eu tô utilizando o ponto malha, para facilitar a visualização de vocês. Ponto borda, virei o trabalho novamente. Linha em cima, e nós vamos de ponto tricô até o final da carreira, certo? Tricô, tricô, tricô. Eu já trabalhei com mais de 2 cores e eu uso esse mesmo método, tá? Cheguei no final da carreira, antes do último ponto, eu vou pegar o fio cinza, vou entrelaçar com o azul e vou puxar o azul, ó, o cinza tá só entrelaçado e eu vou trabalhar o azul novamente. Dou uma puxadinha para acertar, lembrando que é importante que isso aqui não fique muito preso, senão ele vai repuxar o teu trabalhado. Ele é importante que ele tenha uma elasticidade aqui também, ele tem que acompanhar o ponto, tá? Então, lá vamos nós. Aí, agora, quando tu estiver trabalhando com um terceiro fio, tu passou o cinza, certo? O cinza tá entrelaçado no azul. Se tu tiver com outro fio, aí antes de fazer o ponto no direito, tu vai entrelaçar ele aqui, vai retirar, e daí depois vai fazer o primeiro ponto, certo? Consequentemente, esse fio vai ficar preso também juntamente com o trabalhado. Então, tu faz uma vez o cinza, uma vez a outra cor, no caso, nessas cores, né? E aí, ele vai ficar amarrado ali. Eu não vou deixar amarrado, porque senão, até posso fazer com outra cor. Opa, não foge, ponto. Vou fazer com outra cor, que não o rosa. Então, utilizando outra cor, supondo que essa cor esteja aqui embaixo, bem mais embaixo, certo? Numa lista anterior. Aí, neste momento, eu entrelaço ele no vermelho, no azul, tá? Se fosse com uma terceira cor, tá? Entrelaço ele no azul, ele vai ficar só ali. E eu sigo fazendo o meu trabalhado com azul. Eu já trabalhei com até 4 cores, é mais complexo tu conseguir fazer com que ele fique escondido, ó. Querendo ou não, olha, ele tá ali entrelaçado, ó, tá vendo? Vocês conseguem, deixa eu ver, bem próximo. Tá vendo, ó? Ele tá ali entrelaçado, ó. Só que ele fica discretamente, quando a malha estiver bem, ele não vai aparecer. Tá? A gente só olhando bem de perto, só quem realmente é profissional da área que consegue visualizar, né, esse pequeno detalhe de entrelaçado, certo? Segui com meia até o final da carreira. Aqui. Voltei com o tricô. Lembrando que eu tô com mais uma cor já enganchada junto. Então, vamos lá. Toda a carreira em tricô. Cheguei no final, o vermelho tá entrelaçado ali, mas a cor que eu quero entrelaçar agora nesse momento é o cinza. Então, eu entrelaço o cinza e continuo trabalhando a cor azul, certo? Agora, para ser diferente, ao invés de eu entrelaçar, eu vou direto trabalhar o cinza. Desculpa, o vermelho.
Também poderia ser o cinza, mas vamos direto trabalhar. Retiro o ponto e trabalho todo em meia até o final da carreira. Certo? Lembrando que agora eu tô trabalhando uma terceira cor, para que vocês possam ver como vai ficar aqui no canto. Voltando toda a carreira em tricô. Ao final da carreira, antes do último ponto, eu vou buscar o cinza, que é quem eu tô entrelaçando já desde o começo. Vou entrelaçar ele no vermelho, ó, e sigo trabalhando o fio vermelho, tá? O azul tá frouxo, normal, a gente dá uma puxada e ajusta ele, tá? E assim a gente vai entrelaçando os fios até em cima, ok? Virei o trabalho, ou seja, já tô colocando a terceira cor. O cinza já tá entrelaçado e agora eu tenho que entrelaçar. Deu uma maçaroca! Não se preocupem, isso aqui a gente vai desfazendo ao longo do trabalho, certo? Voltei, tirei o primeiro ponto e agora eu vou entrelaçar o azul neste vermelho. Ó, dou uma voltinha assim. E eu continuo trabalhando o senhor vermelho. Lembrando sempre de ajustar para que não fique muito apertado aqui, porque senão os pontos vão ficar enrugados, fica enrugado o trabalho, certo? Ok. Vou trabalhar em ponto meia até o final da carreira e vou voltar em tricô. Lembrando que pode ser qualquer outro ponto trabalhado, certo? Eu não tô me preocupando muito porque tá dando maçaroca aqui, certo? Quando eu tô trabalhando mesmo, eu cuido para organizar, para que eles não fiquem enrugados aqui. Só que quando tu tá filmando, tu nem consegue ter esse controle, tá? É bem mais difícil. Quando tu tá só fazendo, é mais fácil. Carreira toda em tricô até o final da carreira. E lá vamos nós, continuando a nossa técnica de entrelaçar o fio. Cheguei no último ponto, e agora eu tenho que entrelaçar o cinza. Só entrelacei o cinza, certo? E continuo com o último ponto em vermelho. E aí, vamos pra frente, e agora eu vou trocar, eu vou fazer em cinza, tá? O cinza tava amarradinho ali, o azul agora ele dá uma entrelaçada no cinza, porque eles têm que ir subindo de acordo com o trabalhado que eu vou fazendo. Então, entrelacei, ó, entrelacei o azul no cinza, tiro o primeiro ponto, porque ele é de borda, e sigo trabalhando o ponto meia todo no cinza. Espero que esteja ficando bem claro, porque a minha aluna precisa bastante desse detalhe, porque ela tá fazendo pontos coloridos e quer que os fios já fiquem escondidos ao longo do trabalho, certo? Pode ver que ele não aparece, ó, certo? A menos que tu abra, deixa eu aproximar bem aqui, e eu vou mostrar pra vocês, tá vendo? Ele só aparece os pontinhos de outra cor quando tu abre o ponto, aí ele vai estar ali. Senão, ele não aparece. Ele fica escondido mesmo. Virei trabalho, mais uma carreira toda em tricô.
Lembrando, aluna querida, que quando você estiver trabalhando, já vai organizando para que os fios não fiquem assim bagunçados e entrelaçados. Vá fazendo aos poucos. Cada vez que tu faz, tu organiza os fios para que eles não fiquem assim bagunçados, certo? No momento, eu tô muito mais acompanhando pelo vídeo, daí fica mais difícil. Bom, é cinza, agora nós vamos dar a volta em quem? No vermelho. O vermelho estava aqui atrás e ele vai ficar aqui atrás, continuo fazendo o último ponto, certo? A gente dá aquela apertada para ajustar o ponto, certo? E voltamos a tricotar em meia, lembrando que tira o primeiro ponto, aí eu tenho que entrelaçar com quem? Com o azul. Sempre uma vez com o azul, uma vez com o vermelho. Uma vez com azul, uma vez com vermelho, para que o fio fique totalmente entrelaçado aqui e escondido, ó. Tá vendo? Ele fica escondido, ele não aparece. Isso é um detalhe para a gente trabalhar manta, tá, meninas? Meninas e meninos, né? Porque nós temos alunos também, alguns meninos. Aliás, quero parabenizar aos meninos que tricotam, que levam, né, que gostam de tricotar, que fazem arte. Os meninos arteiros e as meninas arteiras também. Vou puxar, ficou enosado mesmo. Teria que parar tudo para desenosar. Então, lá vamos nós, voltando todo em tricô, lembrando que este lado... Minha neta queria participar do vídeo, eu acho. Lembrando que este lado aqui, ó, ele fica livre, ele não fica entrelaçado nada, certo? Aí, nós vamos voltar toda a carreira em tricô. Poucos pontos para que seja mais rápido. Cheguei no último ponto e aí, nossa, que maçaroca, Jesus. Aí a gente faz aquele entrelaçamento do vermelho primeiro, que era o que eu tinha feito. Também pode ser, não teria problema nenhum em ser o azul, mas como eu havia feito antes do vermelho, eu vou fazer novamente o vermelho. Vou tricotar o último ponto. Vou tirar. Ah, verdade. O raiz ficou uma bagunça aqui. Tá? Aí, assim, a gente segue até o final, ó. Fica ultra escondido. Fica bem direitinho aqui. Esse aqui eu não amarrei, que ele deveria ter vindo de baixo, né? É só um exemplo para vocês, certo? E do outro lado, ele some, ele desaparece, ele não aparece o fio trabalhado. Aqui tá aparecendo porque ele não tá bem, quando ele for lá para cima trabalhar, ele não vai aparecer mais. Tá? E aí, assim, quando a gente tá, quando eu tô tricotando, eu cuido para que não fique essa maçaroca aqui, ó. Ou, outra alternativa é para tudo, desenosa e coloca novamente em ordem e tenta manter. Lá pelas tantas, se acontecer de dar maçaroca, isso é bem comum, não temos problema nenhum em dar maçaroca. A gente só tem que desfazer, dá um trabalhinho a mais, tem que parar um pouquinho para desfazer. Se tu vai fazendo com cuidado e deixando os fios na ordem, brincando com os fios, isso não acontece. Isso geralmente só acontece, essa emaranhado aqui, quando tu tens três cores. No caso de duas cores, fica mais fácil de tu controlar, certo? Bom, eu acho que ficou bem claro a forma inclusive, de contar, apesar de que
nesse aqui sobrou bastante fio, ó, só pra gente ver, ó. Sobrou bem mais fio do que havia necessidade. Mas é uma das formas da gente saber quanto a gente precisa deixar de fio para poder fazer esse detalhe aqui do começo, certo? Porque não sei se já aconteceu com vocês, mas aconteceu comigo em algumas vezes, que quando eu vou colocar o fio na agulha, eu tenho a ideia de um tamanho de fio e acaba faltando fio, e eu tenho que retirar da agulha e reiniciar. Isso é bem difícil, porque acaba complicando a nossa vida. Agora, eu vou só ir até o final e vou ensinar um outro detalhe, porque a minha aluna vai precisar, tá, minha aluna? Ó, eu vou fazer toda a carreira em meia até o final, certo? E aí eu vou fazer... Deixa eu puxar mais fio aqui, porque eu vou precisar de mais fio só desse. Chegando no final da carreira, eu vou ensinar vocês a remalhar hoje. Eu coloco como remalhar em tricô, tá? Coloco o fio em cima da agulha, insiro a agulha entre dois pontos, laço, trago para trás. Ou seja, de 2 pontos, eu fiz um. Devolvo a agulha, devolvo o ponto para agulha, insiro novamente 1, 2 e trabalho um ponto em tricô, certo? De 2 pontos, eu fiz um só. Esse um ponto volta para agulha. E aí, eu insiro em 2 e faço um ponto em tricô, tirando os 2 pontos, transformando eles em um só. E fica o acabamento bem bonito, olha. Devolvo o ponto para a agulha e trabalho mais uma vez um ponto em tricô. 2 pontos juntos se transformam em um ponto em tricô. Volta para a agulha, novamente um ponto em tricô. De 2 eu faço um, e assim eu vou fazer até o final da carreira. Devolvo para a agulha, tiro 2 juntos, devolvo para agulha, trabalho um ponto em tricô. Essa é a melhor forma de fazer o arremate, certo? Não sei se não confundiria, mas se ele fosse do outro lado, seria assim, ó. Insiro do outro lado e puxo pra cá. Só que eu não vou continuar, porque eu tô do lado do ponto, tô no avesso da malha, tá? Então, eu insiro os 2 pontos, laço, de 2 eu faço 1. 2 se transformam em 1, até o último ponto, 2 se transforma em 1, e aí eu faço um ponto. Opa, não fluiu, vamos de novo, é difícil. Vou fazer mais um ponto, agora sim eu faço ele alongado, certo? E aí eu corto esse fio e tá encerrada a minha carreira. Eu fiz ele todo o remate, certo? Eu vou mostrar aqui. Se eu tivesse... Vou terminar, vamos fazer o contrário. Vamos até o final da carreira. Esse aqui tem mais pontos. Só para que vocês possam ver como funciona se eu estivesse do outro lado. Se eu estivesse no direito da malha, que eu fiz o arremate pelo avesso. É uma forma bem mais fácil de fazer, nada impede que vocês façam, tá? Até o final da carreira, cheguei no final. Aqui eu teria que dar aquela entrelaçada no fio, mas eu não vou fazer, eu vou fazer o arremate, tá? O que que acontece? Eu pego 2 fios por trás, 2 pontos por trás,
laço e trago dentro dos 2. Para quem é iniciante, essa é uma das formas mais complexas, não é fácil. Devolvo o ponto para agulha, insiro nos 2 pontos, laço, e novamente eu tirei de 2 pontos, eu fiz mais um. É mais fácil de visualizar, ó, de 2 virou 1. Devolvo para agulha, insiro a agulha em 2 pontos, laço, passo pelos 2, de 2 pontos eu fiz 1. Devolvo para agulha, 2 pontos na agulha, laço, dos 2 pontos aqui, eu vou fazer 1. E assim, toda a carreira até o final, a gente faz o arremate. Ó, fica igual o do outro, só que um foi feito pelo lado do avesso e um tá sendo feito pelo lado direito, certo? Lá no final, a mesma coisa, eu alongo o ponto, corto o fio e deixo a quantidade necessária para fazer uma costura, se eu for costurar, ou até para fazer um arremate, certo? Ficamos por aqui. Desculpem mais uma vez a minha voz. Hoje tô melhor, mas eu fiquei completamente afônica, sem voz nenhuma, tossindo muito. E em breve estarei de volta com novos. Mas como a minha aluna precisava muito dessa dica, eu resolvi trazer para ela mais esse vídeo. Até a próxima, que seja breve. Espero que esteja melhor.